Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Irmãos, enquanto a gente procura aqui o texto bíblico, eu quero me desculpar com a igreja. Eu estou apanhando, literalmente, irmãos, apanhando. O desejo do meu coração é, como eu me comprometi, estar aqui pelo menos uns 15 minutos antes. Mas a quarta-feira à noite já não é fácil. E aí colocaram mais obras. Sabe aquela plaquinha de obra que diz assim, olha, desculpe o transtorno é temporário, mas o benefício vai ser permanente? Eu estou acreditando nisso. Uma obra ali no centro de Campo Grande que está assim causando transtorno. O trajeto que já era difícil numa quarta-feira, de 40 minutos para atravessar, para chegar da minha casa até aqui uma garça. Esses dias já fiz em 1h30, irmãos. E é um trajeto de pouco mais de 8 quilômetros. Então, tenham misericórdia. Mateus capítulo 14, versículo 25 até o 33. Eu vou pedir ao nosso introdutor que não permita que ninguém transite, para a gente ter assim tranquilidade para a leitura da palavra. E eu vou pedir a ajuda da igreja. Vou ler o versículo 25 e a igreja o 26, e nós vamos alternando até o versículo 33, amém? Diz assim o texto bíblico: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí, vamos falar com Deus. Paizinho, Tu és santo, Pai. Nós queremos, ó Deus, exaltar o Teu nome, Senhor. Por isso nós te rogamos, Senhor, aceita este culto que é prestado a Ti. Aceita, ó Deus, a nossa presença neste lugar, com o intuito, Senhor, de render a glória que é devida ao Teu nome. Ó Deus, em o nome de Cristo Jesus, também ansiamos por ouvir a Tua voz, Senhor. Fala aos nossos corações, nos dá diretrizes para a nossa vida, Senhor. Não permita que nós andemos, ó Deus, em escuridão, mas lança luz, Pai, sobre os nossos caminhos, sobre onde devemos trilhar, Pai. Ó Deus, em o nome de Cristo Jesus, ilumina-nos com o Teu saber, bendito Espírito Santo, dá-nos as saídas da vida, envolve-nos, Senhor, com o Teu poder maravilhoso. Pai, em nome de Cristo Jesus, queremos ouvir
a tua voz. Fala, ó Deus, nós te rogamos, na individualidade de cada um de nós. Fala, Senhor, vai ao encontro, Senhor, das necessidades mais íntimas. Traz, ó Deus, através da tua presença, bendito Espírito Santo, as respostas, ó Deus, pelas quais, Senhor, anseia a nossa alma, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Mexe, Senhor, com os nossos fundamentos, mexe com os nossos alicerces, Pai. Transforma as nossas vidas. Renova, ó Deus, o nosso ser, renova a nossa mente, Pai. Queremos, ó Deus, ser transformados pela tua presença, bendito Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Na autoridade do teu nome, Senhor, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, todo pensamento contrário, caiam por terra em o nome de Cristo Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a tua santa e bendita palavra, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, Deus nos separou. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós sois a nação santa, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, povo escolhido. Então nós fomos separados. Pedro estava fazendo uma menção de uma palavra dada lá no Velho Testamento ao povo de Israel, mas ele estava falando para a igreja. Você é a igreja de Deus? Então você é povo escolhido. Então Deus nos escolheu e o homem natural, disse o apóstolo Paulo, ele não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então, por que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus? Porque ele não tem a presença do Espírito Santo de Deus nele, dando esse discernimento, iluminando o seu entendimento, para que ele possa assim compreender. Isso importa que nós, como homens e mulheres, com uma compreensão espiritual, entendamos que Deus não nos chamou, não nos separou para vivermos de forma simplesmente natural. Como disse Jesus no Sermão do Monte, não. As coisas naturais, os gentios, os publicanos estão aí vivendo, mas Deus chamou você e eu, como igreja sua, como povo escolhido, para vivermos o sobrenatural, amém? E eis que nós estamos diante de um texto em que existe um relato de um acontecimento sobrenatural. Jesus, e depois também Pedro por algum tempo, ele caminha sobre as águas. Irmãos, o texto, ele diz assim, versículo 25, início do nosso texto: na quarta vigília da noite. Irmãos, a noite, ela era dividida em 4 vigílias. Começava ali, cada vigília tinha o período de 3 horas. Então, das 6 da noite ali até as 9 da noite era a primeira vigília, das 9 da noite até a meia-noite era a segunda vigília, a terceira vigília começava ali de meia-noite até as 3 da manhã, e de 3 da manhã até as 6 da manhã seria a quarta vigília da noite. Então o texto está dizendo para a gente que na quarta vigília da noite, ou seja, já estava quase próximo de amanhecer o dia. Se estivesse ali no início da quarta vigília, faltava
aproximadamente 3 horas para amanhecer o dia. E o tempo, ele não está assim, o nosso tempo, né? Deus não está restrito ao tempo. Deus, ele é atemporal, porque, na verdade, o tempo foi criado por Ele. Nós, seres humanos, limitados e mortais que somos, mortais no nosso corpo físico, né? Porque o espírito é imortal. Mas nós, nas nossas limitações, estamos limitados ao tempo. E o tempo, o melhor tempo para a sua vida, o melhor tempo para a minha vida, é o tempo de Deus. Nesse texto, né, o tempo de Deus ocorreu justamente não na primeira vigília da noite, não na segunda, nem mesmo na terceira, mas já ia quase raiando o dia e a coisa aconteceu. Não importa, irmãos, o quanto demore para acontecer aquilo que você tem esperado. Não importa o quanto demore, porque o tempo de Deus é sempre o melhor tempo para as nossas vidas. Às vezes nós queremos que a coisa aconteça na primeira vigília. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de paciência. Não, se vier na segunda vigília tá legal, bacana. Mas às vezes Deus, o melhor para acontecer está lá na quarta vigília. E é quando nós vamos estar amadurecidos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o milagre, irmãos, o sobrenatural, ele sempre acontece no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Deus não se rendeu à nossa era da informática, que tudo funciona, né, no touch do celular, você dá um clique lá e as coisas acontecem, né? E Deus não se rendeu a essa era acelerada. Deus trabalha por processos. O mesmo Deus que prometeu um filho a Abraão, e ele só cumpriu a promessa 25 anos depois, é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo. Então Deus trabalha por processo. Certamente aos 75 anos, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não estava pronto, não tinha maturidade ainda para receber o filho da promessa. Mas depois de 25 anos, estava lá Abraão, Sara, prontinhos para receber o filho da promessa. Então, nós precisamos atentar para o tempo de Deus. O tempo de Deus é algo importante para as nossas vidas. O texto em seguida, ele fala ali no versículo 26. Ele diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Irmãos, as circunstâncias da nossa existência, elas nos envolvem e muitas vezes nos causam medo. Mas eu pergunto para você, Deus nos chamou para vivermos debaixo do medo ou para vivermos pela fé? Pela fé. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Mas nós somos seres humanos, por mais espirituais que nós queremos ser, baseados na palavra, né? Movidos pela palavra, movidos pela fé. Vez por outra, nós olhamos para as circunstâncias, e circunstâncias que nós não conhecemos nos promove um receiozinho, e aquele receio vai crescendo, crescendo, e se transforma muitas vezes no medo. Medo é esse sentimento contrário, oposto à fé. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 23, ele fala que
Tudo aquilo que nós fazemos por medo é pecado, porque justamente nós fomos chamados para vivermos pela fé, e quando agimos, né, na dúvida, nós estamos assim pecando. Então, não devemos duvidar, não podemos titubear. Dúvida gera medo, e medo é um sentimento contrário à fé. Medo é um sentimento de opressão, de distorção da vontade de Deus para as nossas vidas. Na verdade, muitas vezes, nós, diante das circunstâncias, nos deixamos dominar pelo medo. Na verdade, Pedro aqui ilustra nessa passagem muito bem muitas situações que eu e você vivemos. O texto diz, por fim, ali no versículo 26, que eles tiveram medo. Estava se aproximando um vulto, talvez não tivesse claro, né? Com certeza não estava claro que era Jesus. Eles viam um vulto se aproximando sobre as águas. Homem algum pode andar sobre as águas, concluíram, não é um homem, é um fantasma. E aí temeram. Irmãos, aquilo que nós não compreendemos, muitas vezes nos causa esse sentimento, medo. Seja quando estamos vivendo um dia de adversidade através da enfermidade, seja um dia onde exista um conflito familiar que nós não estamos conseguindo contornar, seja porque alguma dívida que nós calculamos mal está querendo assim tirar a nossa paz, mas a realidade é que o medo, diante dessas adversidades, é um sentimento assim quase que comum, natural. Pedro e os discípulos olharam para a situação, não conseguiram discernir a situação e tiveram medo. Enquanto formos, irmãos, subjugados pelo medo, não experimentaremos o sobrenatural de Deus, porque para vivermos o sobrenatural, nós temos que deixar o medo e termos fé, vivermos pela fé. E como, sair dessa armadilha do medo? A verdade é que Deus não nos criou para o medo, mas para a fé. Vamos ver o que Deus nos dá como resposta a isso no versículo 27. O versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, naquele momento onde Jesus percebe que os discípulos estão cheios de temor, cheios de medo, batendo um boca com o outro, dizendo, é um fantasma, vem uma palavra de direção da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. E irmãos, a palavra de Deus que vai nos dar uma direção para que você e eu não andemos por medo, mas andemos por fé. Essa é a proposta de Deus. Então, diante das circunstâncias adversas, diante das circunstâncias contrárias, diante das circunstâncias, dos reveses da vida, você e eu não somos convidados por Deus a olharmos para as circunstâncias. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. O que existe para a sua vida, o que existe para a minha vida, como promessa da palavra dele para a circunstância que nós estamos vivendo? Talvez você esteja assim, pastor, você está falando isso porque você não sabe o mar de dívidas que eu estou. E aí eu lembro daquela mulher, da viúva do profeta, que chegou para Eliseu e falou assim, olha, meu marido é morto,
E tu sabes como ele era fiel a Deus, servo fiel, homem fiel. E chegou o credor para bater na nossa porta e está para levar os 2 filhos, porque naquela época não tinha moleza não. Quem não pagava uma dívida tornava-se escravo do credor. E a mulher tinha 2 filhos que estavam prestes a se tornarem escravos. E ela joga assim a bomba no colo do profeta. E a primeira reação de Eliseu é fazer tal como Jesus, falar assim: o que eu tenho a ver com isso? Que tenho eu contigo, mulher? E Deus parece que falou algo no coração do profeta. E aquela mulher conseguiu, através daquela dificuldade, viver na sua vida o sobrenatural de Deus. Talvez a sua questão seja uma questão de ordem familiar. Pastor, não tem mais jeito para minha família. Está difícil, está tudo acabado, está tudo... Deus, irmãos, é que tem a última palavra. Se Ele diz que tu e a tua casa serão salvos, é possível que exista salvação para toda a tua família. Talvez você esteja num momento de adversidade, onde o teu marido, talvez um filho, esteja afastado ou nunca quis saber do Senhor. Irmãos, irmã, continua clamando, porque Deus é poderoso para que este sobrenatural aconteça na tua casa. A mão de Deus não está encolhida, o braço não está encolhido de forma que não possa salvar. Persevera. Deus é poderoso, irmãos, para trazer salvação para esse ente querido teu. Seja mulher, seja marido, seja filho, seja nora, neto, não importa quem seja, continua clamando. Deus é poderoso para trazer salvação. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: o coração do rei está nas mãos do Senhor. E Deus o move para onde Ele quer. Irmãos, se o coração do rei, daquele que está investido de autoridade, está nas mãos de Deus, que dirá o coração do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu neto? Não importa, continue clamando. Deus é poderoso para tocar, quebrar as algemas, desatar as amarras. Ele é poderoso, irmãos. A nós cabe tão somente continuarmos clamando. Se existe promessa para a tua vida, de que você e a sua casa vão servir ao Senhor, continua perseverando nessa promessa. Ele é poderoso, irmãos. Amém? Para Abraão, ao ouvir a voz de Deus, ele saiu do meio da terra da idolatria e foi fazer uma carreira solo, ele e Deus. E aí, a partir de Abraão, a sua descendência. Para Moisés, ao ouvir a voz de Deus, ele voltou para o Egito para ser aquele instrumento de libertação do povo de Israel. Irmãos, Deus tem falado algo ao teu coração. E se Ele tem falado ao seu coração, pegue essa direção. Senão Ele vai falar para você e para mim, como Ele falou com o apóstolo Paulo. Paulo está com carta dos principais da sinagoga para perseguir os cristãos em Damasco. Ele vê aquela luz brilhante, cai por terra, ouve a voz e pergunta: quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus. Ele ouve a voz dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a primeira advertência que Jesus faz para Paulo é dizer o seguinte: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus.
Deus estava falando o seguinte para Paulo: Paulo, até quando você vai ficar brigando contra a minha vontade? Talvez ele esteja falando para você hoje, homem de Deus, mulher de Deus. Até quando você vai ficar ouvindo a voz de Deus e vai ficar relutando contra aquilo que Deus tem como direção para a sua vida? Para de brigar, irmãos. Se renda. Se renda que você vai viver o melhor tempo da sua vida. Quando nós decidimos nos envolvermos com aquilo que Deus tem como propósito para a nossa existência, a gente começa a viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Para Saulo, ouvir a voz de Deus foi tornar-se um missionário. Para Lígia, ao ouvir a voz de Deus, ela tornou-se um grande apoio no ministério do apóstolo Paulo. Irmãos, Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz que, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e aí ele fala assim, hoje ele fala pelo Filho. E o Filho continua falando através da sua palavra. Jesus Cristo falou o seguinte: passarão os céus e a terra, mas nada da palavra que está contido na palavra vai passar. Tudo vai se cumprir. Amém? Então, se existem promessas para a minha vida, para a sua vida, irão se cumprir, irmãos. Persevere. Jesus é a palavra encarnada. Palavra de Deus é a expressão do Filho. Na Bíblia nós temos resposta para todas as questões da existência humana. Então, você e eu, nós temos direção de Deus na palavra. Sempre que nos direcionamos, irmãos, na nossa vida, pela palavra, sempre que nós nos posicionamos pela palavra, nós vamos estar criando uma oportunidade para viver o sobrenatural de Deus. Foi isso que acabou de acontecer na vida de Pedro. Pedro questiona ao Senhor: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. O que Jesus fala para Pedro? Vem. Irmãos, para quantas coisas Deus, Jesus Cristo, está dizendo para você: vem. Até quando você vai ficar dentro do barco? Deus quer que você e eu, nós vivamos o sobrenatural. Então a palavra é: sai do barco e vem. Portas, irmãos, irão se abrir de forma inesperada. Recursos irão surgir de onde você menos espera. Curas e milagres são para os dias de hoje, para mim, para você e para cada um que confessou o nome do Senhor Jesus. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus não muda. Agora, as circunstâncias. Deus permite que algumas circunstâncias, elas provem a nossa fé. Olha o que diz o versículo 29 e 30. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. Irmãos, essa é a questão que muito absorve a maioria das experiências que Deus quer que nós tenhamos com Ele, de vivermos o sobrenatural. Nós damos aquele passo, ouvimos uma mensagem, uma pregação,
ou então o Espírito falou ao nosso coração através de um louvor, através de uma circunstância, a gente estufa o peito e fala assim: não, agora eu vou ser esse homem de fé, essa mulher de fé que o Senhor quer que eu seja. Você dá ali o primeiro passo, dá o segundo, mas de repente as circunstâncias, irmãos, as circunstâncias se levantam contra aqueles passos que nós demos de fé, e nós subtraímos, nós ficamos engolidos pelas circunstâncias. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava vivendo ali, na direção de Jesus, o sobrenatural. Presta atenção nessa questão. Toda vez que você for na direção de Deus para a sua vida, você vai estar correndo o risco de viver o sobrenatural de Deus. Amém? Diante dessa direção que você toma para a tua vida, vêm as circunstâncias. As circunstâncias, muitas vezes, são permitidas por Deus como provações. Mas, irmãos, não confunda provação com tentação. Tiago vai nos advertir dizendo o seguinte: Deus não tenta ninguém, e Ele não pode ser tentado, e Ele não tenta ninguém. Quem tenta, muitas vezes, é o inimigo das nossas almas, mas nós também somos tentados pelo mundo, e também pela nossa vontade, uma vontade que ainda não foi entregue na cruz do Calvário, ainda não foi, de alguma forma, apresentada no altar de Deus, ainda não foi tratada à luz da palavra. Então, muitas vezes, nós somos tentados pela nossa vontade. Então, essa questão toda, o inimigo, a nossa vontade, o mundo, está no campo da tentação. Mas quando a coisa vem da parte de Deus, não é tentação, é provação. Eu gosto de utilizar como exemplo para a gente compreender isso, Abraão. Abraão foi provado quando? Quando Deus pediu para ele o seu único filho. E se Abraão não tivesse passado por aquela prova, ele teria pecado? Não. A provação, ela não redunda em pecado, mas ela redunda em que você, sendo aprovado, você vai subir de nível. Pedro está diante agora, na direção de Jesus, mas ele está diante de uma provação. E a provação é a seguinte: olha, os ventos são contrários, as águas, nenhum ser humano comum caminha sobre as águas, é para afundar. Irmãos, você e eu, nós não fomos chamados para sermos homens e mulheres comuns. Deus te chamou para viver o sobrenatural. E isso tem um propósito altamente pedagógico. Não é porque você é bom demais, não é porque você é melhor que todo mundo, mas Deus quer que você e eu, nós vivamos o sobrenatural para que o mundo que está à nossa volta conheça que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Para que o mundo saiba que nele não há sombra de variação, Ele não muda, Ele continua fazendo sinais e prodígios hoje. E das formas mais variadas, irmãos, porque todas as formas que são apresentadas na Bíblia são formas limitadas. Eu digo assim, limitadas porque se Moisés viu Deus numa sarça ardente, é uma forma limitada, já aconteceu. Mas você e eu, nós podemos ver Deus de inúmeras maneiras. Você crê nisso? Deus pode falar com você de inúmeras maneiras. Existem as maneiras mais comuns, mas Deus não está limitado. É isso que eu e você precisamos entender. Deus não está limitado nem mesmo aos exemplos contidos na sua palavra.
Ele quer falar, Ele quer agir na minha vida e na sua vida. Porque, irmãos, se fôssemos para sermos ou vivermos o comum, Deus não prometeria a igreja. João capítulo 14, versículo 12, ele fala assim: e no meu nome vocês farão obras maiores do que eu as faço. Você já se imaginou fazendo algum prodígio maior do que o Senhor Jesus fez? Mas a promessa, irmãos, é para você, a promessa é para mim. E isso só vai acontecer na minha vida, só vai acontecer na sua vida, se nós estivermos dispostos a entender de uma vez por todas que é por fé. Talvez você ache alguma coisa difícil. Eu lembro aqui de umas três ressurreições que Cristo tenha feito. Eu lembro que ele ressuscitou a filha de Jairo, a menina de 12 anos. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou Lázaro. Eu não estou assim lembrado, pelo menos de cabeça, não estou lembrado de mais alguma, mas eu já ouvi falar de uma missionária que está na África, que existem cerca de 480 ressurreições feitas por aquela mulher, porque ela ouviu a voz de Deus. Talvez, irmãos, nós, ao ouvirmos isso, estejamos assim, meio frios na fé. Talvez nós estejamos assim, não, isso aí é história. Irmãos, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Talvez não aconteça na minha vida, talvez não aconteça na sua vida, porque nós estamos, através da nossa fé, uma fé pequena, barateando o Evangelho de Deus, mas não há limites para o poder de Deus. Limitado sou eu e você. Deus, Ele quer que nós, tal como essa experiência de Pedro, vivamos o sobrenatural, mas essas circunstâncias, irmãos, vivem limitando a nossa fé. Uma vez, eu, chamando a atenção de uma colega, que ela era assim muito negativa, uma colega de trabalho, eu falei assim, mas você se guia muito pelas suas experiências, sai um pouco dessa caixinha. Talvez as nossas experiências estejam nos afundando ou nos retendo num lugar aonde nós não estejamos conseguindo ir adiante, subir naquele nível de fé que Deus estará realizando, não nas nossas vidas somente, mas também através das nossas vidas, o poder de Deus, os prodígios, os milagres. E isso, irmãos, é para o dia de hoje. As circunstâncias, as experiências que você viveu, as experiências que eu vivi. Mas, irmãos, se nós conseguirmos avançar nas circunstâncias, o texto bíblico diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, eu gosto muito desse versículo. É a oração mais objetiva que eu já vi em algum texto bíblico. É uma oração, nem Jonas, quando estava ali no ventre do peixe, não salvou, não orou assim com tanta objetividade. Pedro lançou ali com 2 palavras, ele encerrou a oração: salva-me, Senhor, a quem ele estava dirigindo a oração. E imediatamente o Senhor estendeu a mão para ele. Irmãos, o Senhor quer estender a mão para a gente.
mas nós precisamos ousar como Pedro ousou. Se nós continuarmos, permanecermos no conforto do nosso barquinho, nós não vamos ver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos ir ali para onde existe a possibilidade de afundar, aonde existe a possibilidade do vento bater forte, mas sabendo que Ele é poderoso para salvar, que Ele é poderoso para libertar, que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que estamos colocando diante dEle. Jeremias clama a Deus e Deus fala através de Jeremias, ele fala assim, olha, clama a mim e eu vou responder você. E aí ele dá um plus, ele lança algo a mais, ele fala assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Mas ele não para aí, ele fala assim, e vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Essa palavra, irmãos, é para você, é para mim. Clama, e você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ver, vamos ver Deus fazendo coisas que ninguém mais poderia fazer. Poderia sim, irmãos. Às vezes você está pensando em assim algo sobrenatural. Não, eu vou chegar ali, Deus vai abrir o mar. Talvez o mar não vai se abrir, né, tal como Moisés, mas vai acontecer algo que você entende que ainda que esse algo seja algo assim natural, não seria natural para você naquelas circunstâncias. Só Deus poderia abrir aquela porta. Só Deus poderia mover aquela pedra. Só Deus poderia fazer aquela cura. Só Deus poderia agir naquela situação como aconteceu. E quando isso acontecer, irmão, na tua vida, na minha vida, olha o que vai acontecer. Versículo 33. O texto diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, porque dentre todos que estavam no barco, teve um que ousou, falou assim, não, eu vou ter com Jesus, que se é o Senhor, manda eu ter que eu vou. Ele foi. Teve um que ousou, e ele foi. E a coisa aconteceu. E quando a coisa acontecer na tua vida, quando a coisa acontecer na minha vida, as pessoas que estão à nossa volta, no nosso barco, elas vão olhar para você, homem de Deus, você, mulher de Deus, e vão chegar e falar assim, mas foi assim mesmo? Você vai falar assim, foi desse jeito. Mas tu tem os exames para comprovar isso aí? Tem, está tudo aqui, está registrado. Mas essa porta abriu assim, desse jeito? Abriu. Irmãos, Deus chamou você e eu para vivermos o sobrenatural. E o caminho do sobrenatural, ele passa pela saída do barco. Nós temos que dar aqueles passos de fé. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, vem, vem. E quando nós fizermos como Pedro, formos, e mesmo diante dos ventos contrários, ainda que a nossa fé vacile, nós clamarmos, Senhor, tenha misericórdia, manifesta o teu poder nesta situação, intervém, Senhor. Irmãos, Ele vai intervir, e as pessoas que estão à sua volta, talvez na sua família, talvez no meio da parentela, talvez aquele parente que se declara ateu, ele vai ver o que Deus
fez e está fazendo na sua vida. E ele não vai ter outra palavra senão reconhecer a magnitude de Deus, o poder de Deus, o Deus grande a quem você serve. Irmãos, eu e você precisamos aceitar este desafio de viver, de caminhar no sobrenatural de Deus. As pessoas vão reconhecer a presença de Deus nas nossas vidas. O nome de Deus vai ser exaltado. E quem está à sua volta só vai dizer realmente, verdadeiramente, Deus é com ele. Deus é com ela. Não tem como negar. Isso nem poderia acontecer de forma alguma. Isso não poderia acontecer de jeito nenhum. Sabe como é que vão te chamar, irmãos? Embora eu acredite que isso não exista, mas vão te chamar de queridinho de Deus, queridinha do Senhor, porque você vai ver a boa mão de Deus sobre a sua vida. Eu digo que Deus não tem queridos, porque isso está acessível para todo aquele que crê. Então, porque você crê, você vai ser visto assim, como um querido, uma querida de Deus. Você crê nisso, irmãos? Então diga assim: eu creio. Eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Fica de pé, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos louvar. Deus, digo mais uma vez, não te trouxe aqui por uma casualidade. O sobrenatural na vida de Pedro, nessa ocasião, foi andar sobre o mar. Mas volto a dizer, Deus não está limitado a que nós vivamos as experiências. É possível que nós vivamos as experiências sobrenaturais contidas aqui na palavra? É possível. Mas nós é que estamos na geração presente. Deus não tem limite. Talvez você viva coisas bem maiores do que andar sobre as águas, porque isso é para a tua vida, é para a minha vida. Enquanto tivermos o fôlego de vida, nós estamos nestas condições de vivermos coisas maiores com Deus. É para hoje. Vamos adorar?